nós vemos aí Paulo dizendo sobre aquele jovem que cometeu incesto, né? Estava com a mulher do seu pai. E Paulo diz, afasta ele, disciplina. E vai vir sobre ele o quê? A enfermidade, por causa do pecado. Será destruído o corpo, se ele não se arrepender, é claro. E também nós podemos ver, na ceia do Senhor, lá fala. Paulo fala, olha, por isso que tem muitos fracos, doentes, e muitos até que morrem, porque não souberam discernir o corpo do Senhor. Então tomam a Santa Ceia de qualquer maneira. Não consideram que aquele momento é um momento santo, sagrado, uma coisa ali de presença de Deus está ali. E a pessoa está em pecado, está ceando. Às vezes está em adultério e continua adulterando. E isso vai causar doença, enfermidade e até morte. Então, resultado do pecado que a pessoa está. Mas também, então nós temos o caso aqui de Lucas 13,16, da mulher encurvada, 18 anos sofrendo. E era o quê? Demônio que estava nela. Quando foram reclamar com Jesus que ele estava curando a mulher no sábado, ele disse, olha, se você, seu jumento lá, seu bicho lá, seu animal cair num buraco no fim de semana, no sábado, você deixa ele morrer ou tira? Ah, você tira. Agora veja só, uma mulher, uma pessoa é muito mais importante que um animal. 18 anos escravizada por Satanás. E vocês queriam que ela continuasse? Então ele expulsou aquele demônio dela. Ordenou e saiu exatamente aquela enfermidade e ela voltou ao normal. Voltou a andar ereta, que antes andava encurvada e era um demônio que estava fazendo aquilo ali. E existe muito isso. Pessoas que existem aí, que é demônio que está na pessoa. Com doença, enfermidade há muito tempo. Demônio que está ali presente. Precisam ser libertas. E esse é o papel da igreja. Saia de casa em casa. Ore pelas pessoas. Expulse esses demônios. Cure essas enfermidades. Você foi enviado por Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então nós somos representantes de Jesus. Devemos andar por aí, curando as pessoas, libertando as pessoas. Veja que Jesus fazia isso. Depois ele chamou os discípulos, os 12 apóstolos que ele escolheu, e mandou eles fazer isso. Olha, saiam por aí, curando os enfermos, expulsando os demônios e falando a respeito do reino de Deus. Depois chamou 70, já aumentou o grupo, fez a mesma coisa. E agora qual é o grupo? É a igreja do mundo inteiro. Nós temos aí a autoridade, nós temos o poder que mora dentro de nós através do Espírito Santo. Não é nosso poder, o poder do Espírito Santo que está em nós. E nós temos a autoridade do nome de Jesus, temos a ordem de Jesus, a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, aí tem os sinais que vão seguir. Então nós devemos fazer a obra que Jesus nos colocou para fazer. Então vamos à parte 2, razões para curar. Tópico 1, a compaixão. Tópico 2, manifestação messiânica. Tópico 1, então, a compaixão. Os evangelhos mostram que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Lucas 5, 12 e 13. Você sabe o que significa compaixão? Segundo o dicionário Alves, significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Jesus se identifica com o sofrimento humano. Ele cura as enfermidades porque é misericordioso. Marcos 3,5, Mateus 20, 34. E você, diante dos enfermos e necessitados, tem se mostrado compassivo? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nossos corações sejam repletos de compaixão pelo próximo. Então, um dos motivos porque Jesus sempre queria curar as pessoas. Compaixão. O que é a compaixão? É você ter dó, né, da miséria do outro, do sofrimento do outro, mas não é só você olhar e ter dó, ter vontade de ajudar. Não, é você ajudar mesmo. Então essa é a verdadeira compaixão. Porque muita gente, ele vê a pessoa doente, a pessoa aleijada, a pessoa cega, a pessoa aí mudo, né, e apenas lamenta. Tem gente que chora, se lamenta e tal, mas não faz nada. Isso não é compaixão. Compaixão é você crente,
sabe que você tem dentro de você, através do Espírito Santo, o maior poder que existe. Então você vai lá, coloca a mão sobre a pessoa, né, e ministra a cura dessa pessoa. Então é importante fazer isso. Algumas vezes você vai colocar o que? A mão sobre a enfermidade da pessoa. Então tem um problema de coluna, você pode colocar a mão lá na coluna. Se você vai orar, você é homem, vai orar por uma mulher, então você pode pedir uma irmã para colocar a mão lá sobre a enfermidade da outra mulher, e você coloca a mão sobre a mão dela e não sobre a pessoa. Se for uma parte íntima, você ora, pode colocar a mão só sobre a cabeça da pessoa. Então você pode orar. O toque é importante, porque esse toque vai passar esse poder que existe no Espírito Santo que mora em nós, vai passar a pessoa. Por isso que Jesus disse, olha, eu senti que de mim saiu o poder. Então ele sentiu que saiu. Muitas vezes você sente isso, que é como se fosse alguma coisa que sai e que vai tocar a pessoa, que vai fazer acontecer a cura, o milagre, a libertação. Então é importante você procurar a partir de agora orar pelas pessoas. Tenha compaixão, tenha amor. Por que os dons estão tão difíceis na igreja hoje? Porque não existe amor, não existe desejo que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam libertas. Não existe desejo que as pessoas melhorem a condição deles. É preciso amar, é preciso desejar que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. É preciso desejar o bem das pessoas. No tópico 2 aí nós temos manifestação messiânica. Lucas registra que em uma de suas visitas à cidade de Jericó, Jesus teve um encontro com um mendigo cego. Lucas 18, 38 a 42. O relato nos revela outra razão para as curas do ministério de Jesus, a revelação da sua natureza messiânica. O título Filho de Davi, usado pelo mendigo, é uma clara alusão ao Messias prometido, como mostram outros textos bíblicos. Mateus 1, 12, 23, 22, 42. Era uma atribuição do Messias curar os doentes. Isaías 61, 1 e Lucas 4, 18. De acordo com Mateus, o Messias tomou sobre si vicariamente as nossas doenças e enfermidades. Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 14 a 17. Então veja bem, era um cumprimento da palavra de Deus Jesus fazer isso. Curar enfermos, expulsar demônios, né? Isso já estava escrito a respeito dele. Isaías 53 está escrito lá em Lucas, né? Registrando o que está em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para dar vista aos cegos, né? Pôr em liberdade os cativos, então, curar os enfermos, tudo isso. Então veja só, estava escrito sobre ele. Então isso aí o quê? Comprova que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Agora, não vá pensar que Jesus veio aqui na terra e fez esses milagres pelo seu próprio poder, porque aí ele não estaria sendo homem. Veja bem que ele se tornou em tudo semelhante a nós. Então ele se tornou homem. Continuou sendo Deus? Continuou, mas não usou as prerrogativas de Deus. Ele não se comportou como Deus, ele não usou o seu próprio poder. Ele poderia fazer isso com o seu próprio poder, mas não fez. Ele se tornou homem, então ele veio e ele foi cheio do Espírito Santo, do jeito que nós somos, ele foi cheio do Espírito Santo. Nós, no dia que nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que mora em nós também. Então Jesus se tornou o templo do Espírito Santo? Sim. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo? Sim. Então o poder estava no Espírito Santo, que estava em Jesus? Sim. Jesus fazia milagres, maravilhas através de quê? Do poder que estava no Espírito Santo, que estava nele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Nós também é a mesma coisa. Mesmo Espírito Santo vem morar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem o poder para realizar os milagres. Por que não está fazendo os milagres? Porque nós não ministramos os milagres. Então veja só, Jesus viveu como homem. E os milagres, as curas, as manifestações do Espírito Santo aconteceram do mesmo jeito que podem acontecer conosco. Ele não usou das suas prerrogativas de Deus, mas se fez homem como nós. Parte 3, autoridade para curar.
Tópico 1, autoridade recebida. Tópico 2, autoridade delegada. Tópico 1, então, autoridade recebida. Lucas, mais do que todos os outros evangelistas, associa a pessoa do Espírito Santo ao ministério de cura de Jesus. Lucas 4, 16 a 18. O texto de Lucas 5,17 diz que antes da cura do paralítico de Cafarnaum, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17. A palavra virtude do grego dynamis ou dunamis é a mesma usada em Atos 1,8 para se referir ao poder do Espírito Santo. Dynamis ou dunamis, de onde vem a palavra nossa aí, dínamo, dinamite, é o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Jesus curava os enfermos porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um fato relevante na teologia de Lucas. Ele retrata Jesus como sendo cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, capacitado por esse mesmo Espírito para realizar milagres e também para curar os doentes, Lucas 4:14 e 5:17. Então veja bem, Lucas registra claramente como é que Jesus expulsava demônios, curava enfermos, fazia milagres. Quem deu a autoridade? O Espírito Santo. Quem deu o poder para realizar esses milagres? O Espírito Santo. Veja bem, tudo era feito através do Espírito Santo. Do mesmo jeito que é hoje. Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando. Onde é que está o poder para realizar isso? Está em nós. O Espírito Santo mora aqui dentro de nós. Ele que libera esse poder. Agora nós precisamos aprender que esse poder está aqui e passar para as pessoas isso. Então qual é o nome desse poder? Aí no grego é o quê? Dynamis ou dunamis. Ou então o que é? Nós temos várias palavras derivadas dessa palavra aí, como dínamo, né? Como a palavra dinamite. Por quê? É uma explosão de poder. O que o dínamo faz lá na energia elétrica? Vem lá as águas ali, né, passam pela turbina e o dínamo vai fazer o quê? A energia vai captar essa energia e vai mandar essa energia para a cidade. Então quando você liga o interruptor, você acreditou o quê? Que lá naquela represa da água lá, que a água entrou na turbina, movimentou a turbina, carregou ali um dínamo e tal, que essa energia veio pelos cabos aí, chegou até ali na tomada e você liga a tomada, a luz acende. O resultado de todo esse trabalho, desse poder imenso que foi gerado lá, olha aí a energia aparecendo na sua casa. Assim também é o Espírito Santo em nós. É um poder tremendo. E vai ser liberado de que maneira? Você é que é o interruptor. Você é que tem que liberar esse poder. Existe dentro de você. Está aí. Você precisa liberar isso, ajudar as pessoas. No tópico 2 nós temos aí a autoridade delegada. Se por um lado Jesus é capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres, por outro, ele dá esse mesmo poder aos seus discípulos. Tendo o mestre convocado os 12, concedeu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. Aquilo que Jesus começou a fazer pelo poder do Espírito Santo teria continuidade através dos seus seguidores. O Senhor delegou à igreja o mesmo poder que estava sobre si. Lucas 9, 1 e 2, 10, 9, 18, 19, Atos 1, 8, 4, 8, 13 e 9. Dessa forma, a igreja estaria capacitada a cumprir a sua missão. Quando a igreja negligencia a terceira pessoa da Trindade, perde não somente o seu foco, mas também a sua identidade. Então aquilo que nós já dissemos, começou Jesus, então a unção, o poder do Espírito Santo estava em Jesus, realizou aqueles milagres, Jesus chamou os 12 apóstolos, separou, enviou-os e deu para eles, olha, vocês estão recebendo aí poder para expulsar demônios, para curar enfermos. Veja só, o que está em Jesus, ele está ministrando a pessoa. É como o dom do Espírito Santo. Paulo disse para Timóteo o quê? Timóteo, desperta o dom que há em ti. Como é que você recebeu esse dom? Pela imposição das minhas mãos. Quando eu impus a mão sobre você, eu estava passando para você essa unção que estava em mim.